Esse é um passeio para toda a família também. É o Oceanic Aquário de Balneário Camboriú, mas o fim de semana deve ser de temperaturas baixas. E por isso, para proteger os animais, o aquário fez adaptações para aquecer os bichinhos que vivem no espaço. O local, que é todo climatizado, recebe em média 3.000 visitantes por dia. E a repórter Juliana Sene foi conferir o que muda agora com as temperaturas mais baixas. Oi, Flavinha, começo com a Judite encarando você para conhecer o aquário aqui de Balneário Camboriú. Especialmente agora no inverno, as pessoas querem saber como é que os animais aqui, os répteis, os peixes, as aves, ficam com o frio. Quem vai explicar para a gente, está aqui ao meu lado, é o coordenador de manejo do aquário de Balneário Camboriú, que é o Lucas. Lucas, a gente está vendo várias espécies, são 1.500 animais que tem aqui no aquário. Como é que vocês fazem agora no inverno? Os peixes, por exemplo, eles sentem frio? Então, a gente tem todo um controle de temperatura aqui através de um trocador de calor para manter sempre a temperatura ideal para eles, tanto para os animais que vivem diretamente na água, como os peixes, quanto para os répteis também. Então, além do controle de temperatura da água, a gente tem o controle de temperatura ambiente também, através de ar-condicionados. A gente tem aqui no habitat do jacaré um teto retrátil que a gente consegue abrir ele quando está um pouquinho mais calor, fechar caso comece a chover e sempre procurando gerar um bem-estar, um habitat ideal para cada espécie que a gente tem no nosso aquário. Temos também a cobra celeste, que ela sente um pouquinho de frio, né? Daí como é que vocês fazem com ela? Exatamente. Como os répteis trocam a temperatura corporal com a temperatura do ambiente, ali no habitat da celeste, da sucuri, a gente tem uma pedra aquecida, tem uma luz que aquece também o ambiente para que ela possa ter tanto a escolha de ficar na água, quanto se ficar na parte de cima também, ela possa ter um habitat bem quentinho, bem confortável para ela e estável, que é o mais importante tanto no inverno quanto no verão, em qualquer época do ano. É uma pedra aquecida que funciona como colchão térmico. E no outro ambiente, que é das lontras, né? Como é que vocês fazem com as lontras, né? Com o Carlos e também com o Jean? Isso, exatamente. Com o Carlos e o Jean, a gente tem o habitat deles, que também parte está envolvido com o teto retrátil. Então, quando a gente tem que proporcionar um pouquinho mais de sol para eles, a gente abre o teto retrátil e eles têm essa possibilidade. E tem também a escolha entre o habitat e o cambiamento. No cambiamento, ele é um pouquinho mais aquecido, então sempre que eles se sentirem confortáveis, eles podem ir para o cambiamento ou eles podem ficar dentro do habitat. É uma escolha livremente deles. E tem os pinguins também. A gente acha que eles gostam do frio e realmente os pinguins de Magalhães, por exemplo, eles podem ficar numa água numa temperatura de 0 a 27 graus, mas se encontrar um pinguim por aí numa praia, por exemplo, não coloque numa caixa de gelo, né, Lucas? É isso por quê? Exatamente. Eles têm uma temperatura ideal para manter o seu organismo funcionando, né? E como ela disse, pode variar entre 0 e 27 graus. E aqui no nosso habitat a gente mantém sempre estável. Então mantém numa faixa de 20 graus a água, a temperatura ambiente também em torno de 20, 21 graus, que gera um conforto ideal para eles e um bem-estar aqui no nosso aquário. Aqui na nossa região, por que eles não aguentam essa temperatura de ficar numa caixa de gelo, por exemplo? Tem a ver com a alimentação, com a gordura corporal do bichinho? Explica pra gente. Isso, eles têm toda uma adaptação que conforme vai passando a sua migração, eles trocam as penas. Então, antes da troca de penas, eles incorporam bastante gordura corporal para poder aguentar essa muda. E aí, após isso, eles perdem um pouquinho mais de peso novamente. Então, todas essas adaptações são o que garante o bem-estar deles. E isso tanto na natureza quanto aqui no nosso aquário também. E aí, essa é o que engloba um pouquinho essa questão alimentar. E tem também os tubarões que dão medo em muita gente, mas os do aquário são bem bonzinhos. Como é que vocês fazem para manter a temperatura desses animais dentro do aquário? Tem alguma mudança com relação ao verão? Então, a gente também aqui para os tubarões e para os peixes que estão no mesmo habitat oceânico, a gente mantém uma temperatura estável. Os tubarões também têm essa questão da migração, mas eles procuram exatamente sempre uma faixa de temperatura bem retilínea. Então, eles têm um gradiente de temperatura que é o ideal para eles, e tanto quando eles estão mais para baixo, no continente, quanto quando eles vêm mais para cima, eles estão sempre dentro dessa faixa. E é o que a gente procura reproduzir aqui. No nosso habitat, ele fica em torno
torno de uns 23, 24 graus, que é o ideal para as espécies que a gente tem aqui. Lucas, obrigada por essa aula aí para a gente conhecer um pouquinho da vida marinha principalmente. E eu aproveito para falar da nossa campanha do agasalho. O Aquário é patrocinador da nossa campanha e a gente vai falar que aqui também é um ponto de coleta. Tem caixas aqui já na entrada. Quando você chegar, pode deixar um cobertor, também um agasalho, também um sapato, um tênis, tudo em boas condições, é claro, porque daí vai aquecer não um pinguim como esse aqui, mas muitas famílias que agora necessitam nesse inverno. Lembrando que o aquário ele abre às 9 horas da manhã, durante toda a semana. Então você pode chegar cedinho, fazer a sua contribuição e também aquecer muitas famílias agora nesse período. Eu volto com você aí no estúdio. E é um passeio muito legal. Eu estava contando aqui nos bastidores que eu fui com meus filhos e o meu filho menor ficou encantado com o cavalo marinho. Adorou, achou lindo. Então convide a sua família, se você ainda não foi, vale muito a pena. E se você quer informações sobre os valores dos ingressos, horário de funcionamento, tem o site. Então acesse, está aparecendo para você aí na sua tela, é o oceanicaquarium.com.br. Lá tem os horários, tudo bem direitinho, você consegue saber o que você vai encontrar por lá e é um passeio muito bacana.